Saúde e paz. Aqui estamos reunidos mais uma vez, todos unidos no sentido de tentar mergulhar no infinito profundo da teosofia, nesse infinito e profundo da teosofia, equiparável ao próprio espaço infinito, tal a dimensão das informações, dos conhecimentos, dessa sabedoria divina que é o significado de teosofia. Eu tenho sempre advertido as pessoas que me ouvem quando falo de assuntos teosóficos, à guisa de introdução,
que a teosofia é um espaço sem limites. Não tem começo, não tem meio, nem tem fim. Existem dentro da teosofia vários conceitos, várias doutrinas, várias informações, várias explicações, mas como todo espaço infinito, à semelhança dos oceanos antes não navegados, a necessidade daquele marujo ou daquele cosmonauta aprender a arte da navegação, seja nos oceanos, seja no espaço. E esse aprendizado exige necessariamente a presença de uma carta de navegação. Saber onde começar, o que fazer, a buscar as coordenadas para não se perder nos mares escabrosos ou nas profundidades do espaço infinito. E a arte desse aprendizado, que é a carta de navegação, na teosofia, é a doutrina secreta. Aprender a ler, a interpretar, a localizar as suas coordenadas e as coordenadas gerais é bem prudente antes de nos aventurarmos nesses mares profundos da nossa consciência, pois que há descaminhos, há momentos de tranquilidade, há momentos de grande agitação. É preciso aprender a decifrar a formação ou a chegada de tufões, furacões, de tsunamis, pois que em determinados momentos a nossa pequenina nau, que é o nosso corpo, precisa ser colocada em porto seguro, precisa ancorar numa baía, precisa decifrar os pontos mais assustadores dessa navegação. E para que a gente aprenda a leitura dessa carta de navegação, existem hoje, depois da fundação da Sociedade Teosófica, várias escolas de gurumetes, várias escolas de aprendizado na leitura dessa carta de navegação. E uma dessas escolas é a Sociedade Teosófica. Ela prepara, se ele tiver interesse, o candidato a gurumete a aprender as noções básicas de nó, atar e desatar, içar velas, lavar o tombadilho, aprender as coisas miúdas antes de ser graduado, antes de chegar à posição de um oficial de navegação. Este sim, responsável pela unidade, pela integridade saudável do seu próprio corpo e como um companheiro de jornada em quem se pode confiar nas horas mais difíceis desses mares escabrosos. Então, a Sociedade Teosófica é, para mim, uma escola preparatória de navegadores. E nessa escola preparatória, o estudo da doutrina secreta é o estudo da carta de navegação. Saber ler, saber interpretar, distinguir
no tempo e no espaço, as diversas coordenadas, para poder então seguir a sua trilha em direção daquilo que se presume que vai acontecer um dia e que será explicado na última palestra, que é o dia do ser conosco, o dia da integração, o dia da realidade suprema, daquela unidade de consciência. Então ele não precisa mais nem da carta de navegação. Ele é um navegador que já tem na sua própria memória consciencial todos os dados e todas as coordenadas. Ele passa a ser um instrutor na escola de navegação. Essa é a advertência que eu sempre faço, não para priorizar a sociedade teosófica, mas apenas para acentuar de que ela é uma escola de navegadores. É a escola que eu conheci há mais de 50 anos e faço questão de nela continuar, porque eu conheço as pessoas que nela operam, que nela atuam, nela estudam, nela trabalham, companheiros de jornada, foram grumetes, alguns como eu, hoje estão mais ou menos na posição de sargento ou talvez até de tenente, mas ainda não de guias superiores, porque esses são os mestres de compaixão e sabedoria. Então, não há restrição nenhuma às outras escolas de navegação. Vocês vão verificar, quando estudarmos numa dessas oportunidades desse encontro, as diversas escolas iniciáticas, que a senhora Blavatsky se reporta expressamente a duas delas que estão aí presentes no momento, na atualidade, e para não falar das escolas da mão sinistra, que seguem os mesmos métodos das boas escolas, mas com objetivos inteiramente diferentes daqueles que se espera de um discípulo de um desses santos seres. Quando eu lhes falei há pouco sobre a imensidão do espaço e a infinita sabedoria divina, que é a teosofia, que precisa de uma abordagem específica, um treinamento específico para tanto, eu já lhes falei, assim, de passagem, sobre um dos temas mais importantes e cruciais, eu diria mesmo, que se não for bem compreendido pelo estudante, o resto do edifício e a mesma própria carta de navegação de nada lhe servirá. É o conceito da proposição básica de tempo, espaço e matéria. Vejam vocês que, para a teosofia, não há de maneira alguma um começo, uma historinha, um meio e o fim. Há sim uma sucessão ininterrupta, eterna, perpétua, de começo, meio, fim, sendo que cada aparente fim já é o começo de outra história. A esses ciclos da movimentação da vida, que é perpétua, a teosofia tem tomado emprestado da filosofia oculta da Índia as expressões relativas a Manvantara e Pralaya, manifestação e cessação da manifestação, expansão e contração. Isto é perpétuo. E para se compreender essa perpetuidade, importa em entender, como diz aqui o primeiro volume, nas páginas 72 até a página 84,
compreender, primeiro, que a vida é una, eterna, invisível, onipresente, sem princípio, sem fim, periódica em suas manifestações regulares, inconsciente, mas consciência absoluta, movimento eterno e incessante, perpétuo do universo, no sentido de espaço sem limites e sempre presente. Isto quer significar que a única grande realidade na teosofia, para a teosofia, é o espaço sem limites. Nada se pode conceber, pensar, criar, desfazer, historiar fora desse espaço. O espaço é tão absoluto e sem limites que não se pode dizer que ele esteja além ou aquém de qualquer coisa. Não há um ponto referencial. Norte, sul, leste, oeste. Não há um ponto de em cima, embaixo, dentro e fora. Porque o espaço é o que é. Onde quer que estejamos, estaremos sempre dentro do espaço. Um espaço físico, um espaço etérico, um espaço emocional, um espaço mental que contém formas que são criadas, produzidas, geradas, e como são formas destinadas a fenecerem, a se dissolverem dentro do próprio espaço. E além desse espaço mental, existe um espaço absolutamente impossível de se compreender com os recursos da mente. É o espaço abstrato, onde não há formas. Ou por outra, onde as formas podem se apresentar numa velocidade tão incrível que se tornam imperceptíveis, variáveis, cambiantes, incessantemente. É o espaço onde se encontram todas as possíveis ideias, todas as possíveis causas do mundo formal, mental, emocional ou físico. Ainda a teosofia nos apresenta uma ideia que é aparentemente absurda e inacreditável para quem tem crença na ideia religiosa de que tudo foi criação de um ser. A teosofia não se preocupa com esse ser, mas ela apenas registra que nesse espaço infinito está a matéria ou a substância que é eterna. Não há matéria que desapareça. A matéria, tanto quanto o espaço, é eterna, sem limites, infinita. Pois que em qualquer ponto do espaço em que possamos navegar com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, encontraremos sempre a matéria presente, sob as mais variadas matizes. Mas não basta isso. A teosofia ainda vai mais longe, quando ela diz que nesse espaço infinito, absoluto,
preenchido pela matéria eterna, coetaneamente interagindo, está o movimento perpétuo, que também não tem começo, não tem meio, nem tem fim. Torna-se imprescindível compreender bem essa proposição fundamental da teosofia, pois que do entendimento dessa interação do infinito, do absoluto, do perpétuo, todo o resto do edifício do mundo das formas, onde estamos situados, no nosso planeta, aqui e agora, ficaria sem sentido. Conciliar a natureza espiritual de uma forma física que teve começo, tem meio e tem fim, conciliar sua natureza espiritual com essa finitude é o X problemático da mente humana. Como é que pode sobreviver diante desse aparente caos? O que é que sobrevive? Essa é a temática da teosofia, com essas proposições básicas. O outro conceito, e textualmente está inserido na página 77 do volume 1, é de que o espaço é o que foi, é e será. Haja ou não universo, existam ou não deuses. Em resumo, a realidade suprema é esse espaço absoluto. A eternidade do universo é como se fosse um plano sem limites. Um plano que recebe, gera, recria e destrói todas as formas possíveis e imagináveis. A questão fundamental é quem gera essas formas, quem as sustenta, quem as destrói. A questão fundamental da teosofia em relação a essa proposição fundamental é: o ser humano faz parte desse processo ou ele é mero efeito? O que é que surge, o que é que evolui, o que é que alcança essa infinitude do espaço, essa eternidade? Pois que admitir-se simplesmente a falência da vida com a transformação ou a morte de determinadas formas é cair num grasso e grosseiro materialismo, que produzirá, sem sombra de dúvida, algumas conclusões terríveis para a saúde psicológica do ser humano, que é o medo de cair no vazio, é o medo oriundo do apego à sua forma física e psicológica desaparecerem e ele não ter mais nem memória, nem consciência, nem continuidade. Este é o ponto essencial da questão a ser enfrentada pelos teólogos. Sobrevive ou não? Quem é que o criou? Quem é que o sustenta? Até quando? E depois que esta forma se desmanchar, o que é que resta? A resposta teosófica é de que resta
sempre, porque o movimento é perpétuo, resta sempre uma consciência que se alcança, por treinamento ou não, esses estágios mais profundos e distantes da nossa existência. Eu também costumo usar analogicamente, já que é um método que os teósofos empregam muito, é a analogia, comparando situações com outras. Eu costumo citar como exemplo analógico desta aparente perda de consciência, de noção de tempo e espaço, com uma viagem. Não é a viagem de mergulhar no infinito, uma viagem comum. Preferencialmente num avião de longa carreira. Preferencialmente num voo noturno. Preferencialmente olhando antes de dormir o que está se passando lá embaixo e pensando lá atrás, que é passado, estão as cidades, as colinas, o aeroporto de onde eu parti, é passado. Lá longe, distante, está o futuro, o meu ponto de chegada. E aqui dentro do avião é o meu presente. Passado, futuro e presente, unidos na mesma nave. Uma questão de distanciamento. Ora, aí eu insisto sempre no meu exemplo. Agora, fecha a cortina, fecha os olhos, não durma ainda. Esqueça tudo o que viu. 10, 15 minutos depois, ainda de olhos fechados, você não terá absolutamente noção alguma de onde está, para onde está indo, de onde veio, para onde vai. Você está, como diria o poeta paraibano, era paraibano, Augusto dos Anjos, né? Que eu, perdido no cosmos, me tornara a Assembleia belígera malsã, onde Ormuzd guerreava com Arimã na discórdia perpétua do Sansara. Essa é a realidade nossa. Olhos fechados, desconectados, eliminando todas as orientações e coordenadas, a sensação que se tem é de que estamos num vazio. Eu diria um aparente vazio, porque eu estou ali presente. A realidade é que eu estou presente. Só que a falta das coordenadas, eu me sinto desorientado e perdido. Bem, com esse pequeno exemplo, eu estou tentando analogicamente transmitir a vocês a ideia, ainda que pálida, do que seja espaço, movimento e matéria. O espaço que estamos usando para navegar, o movimento que é o movimento da nave avançando do passado para o futuro, e a perpetuidade da matéria, que é a forma de que eu estou utilizando, de que eu estou me servindo para navegar. Além do meu corpo físico, eu ainda tenho o auxílio de uma aeronave, que não foi construída por mim, construída por outras inteligências, por outros obreiros, por vários trabalhadores. E é assim que a gente pode dizer que o movimento perpétuo se identifica, está umbilicalmente ligado ao espaço e à matéria, gera esse conceito de vida una,
eterna e onipresente. A nossa desorientação se apresenta porque nós precisamos, como seres humanos, e paradoxalmente, essa problemática, essa angústia toda é exclusiva do ser humano. Os animais não se preocupam com isso. Eles têm instintivamente a apreensão de que algo vai ocorrer, mas não têm questionamentos filosóficos. Não se preocupam. Eles agem como um coletivo da sua própria condição de seres unos num coletivo, num bolsão coletivo, que a teosofia chama alma-grupo. As experiências todas do grupo repercutem nas formas individuais de cada espécie. Então, ela sai para se alimentar, ela sabe que vai servir de alimento para outro, então instintivamente se prepara para se defender, mas é um processo todo do qual ela não tem como fugir, porque está, poderíamos assim dizer, nas garras do que foi determinado, o seu destino. Ela só consegue escapar ilesa usando o instinto. Até quando vai escapar? Interrogação. Os minerais, muito menos. Os vegetais também não têm essa percepção. Essa angústia é nossa, de ser humano. E o porquê dessa angústia ser nossa é porque foi implantada nessa forma física que se chama corpo físico e corpo emocional, corpo físico e corpo psicológico. Foi implantada uma semente de raciocínio, de construção lógica de situações para a sua defesa, para o seu progresso, que é exatamente a inteligência. Mas nem por isso estamos livres de pertencermos a uma outra alma-grupo, que é a alma-grupo que se chama humanidade. O elemento comum a essa alma-grupo, da qual nós somos reflexos, é a mente, manas, inteligência. Daí o radical humanidade, ser coletivo dotado de inteligência. E diz-nos a teosofia que nesse processo de manifestação da mente universal surgem ou se formam estados de consciência aparentemente distintos e às vezes contraditórios. Pensamento, vontade e sentimento. São três estados de consciência que caracterizam a mente do ser humano. A doutrina secreta ensina, isto está no volume 1, páginas 106 e 107, o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos, no espaço, que é a duração, e no tempo, que é o movimento. Diz-nos ainda a informação que está na página 311 do primeiro volume, que a matéria é eterna e é veículo para a manifestação da alma no plano da existência.
da existência. E o que é a alma? Página 84 do volume 1. Espírito. Alma. Página 111. A alma é o veículo para a manifestação do Espírito. Então temos aí duas expressões desse espaço absoluto da matéria infinita e do movimento perpétuo. A alma é uma delas. Só que a alma passa a ser o veículo de outra unidade que se chama espírito. Então a teosofia identifica a forma externa, a alma e a um espírito. O instrumento, a forma de que se utiliza o espírito para animar um corpo é a alma. Então ela prossegue. E o espírito é o mesmo que na literatura tradicional do ocultismo se chama peregrino, e na literatura teosófica se denomina mônada. Então, primeira ideia que se nos apresenta desta proposta, dessa proposição inicial da doutrina secreta, é de que há um peregrino que é eterno, porque ele está no espaço eterno, no movimento perpétuo, como forma ou manifestação desse movimento na matéria. Então esse peregrino, ou a mônada, utiliza um instrumento para animar a forma externa de que ele vai se servir. Então, ânima vai dar em alma, é o que dá vida àquela forma externa. No primeiro volume, página 107, há uma informação que procura satisfazer a primeira indagação. O porquê disso? Por que isso? Porque esse peregrino ou mônada precisa utilizar uma alma para manifestar-se no mundo externo, no mundo das formas. A resposta insinuada na página 107 é: a causa da existência ou manifestação é simplesmente o desejo de existir. Ora, se o desejo, como demonstramos anteriormente, ele é vinculado ao sentimento como uma das expressões da mente universal, um dos estados de consciência da mente universal, se temos o desejo, que é sentimento, é emoção, de continuar, de existir, continuaremos e existiremos. É a primeira conclusão desafiadora a que se pode chegar. Descendo a nossa realidade aqui nesta sala. Nós estamos aqui nestes corpos porque é importante para nós. Queremos ficar. Queremos continuar. Enquanto existir este sentimento, necessariamente eu estarei amarrado à manifestação ou à existência. Em sentido inverso, se eu conseguir, por qualquer processo, qualquer motivo, deixar de me interessar, de ter essa sede de existência, cessa o meu interesse de existir no mundo das formas, que é
o ponto fundamental da doutrina filosófica do budismo. Budismo, que é matar o desejo. Não é o desejo por um pedaço de comida, é o desejo da vida. Aí eu lhes digo, isso não é fácil porque é tão gostoso. A gente só resolve deixar de existir se estiver com um mal físico bem grande, terrível, ameaçador, e causando sofrimentos psicológicos muito grandes. A gente às vezes é até tentado pela ideia de aliviar definitivamente através da morte. Só nesse instante é que parece que a gente se desinteressa de existir, mas até o desejo de que a morte venha resolver ainda é um desejo de existir. Eu quero, mas não doendo. Eu quero continuar alegre. Eu quero continuar feliz, sem problemas, né? Mas como o movimento é perpétuo, ele pouco está se lixando para os seus projetos pessoais. A vida é eterna, é imutável, ela está sempre girando, sempre em movimento. E o X do problema é descobrir como viver nessas ondas sucessivas do mar imenso da vida, sem afundar ou sem ficar deslocado dele lá em cima. Se descobrirmos o meio termo entre a contração e a expansão, é possível que se tenha um início de resposta para a solução de todos os nossos possíveis problemas. Teoricamente parece fácil, mas não é. Vejam o número de pacientes nas clínicas psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas. Vejam o número de devotos desesperadamente se apegando ao santo de sua preferência, ao Deus da sua prioridade, rogando, prometendo mundos e fundos para se sustentar nessas ondas da vida eterna. E o caminho é um caminho que não é fácil. Encontrar o ponto central que a doutrina secreta chama o centro laia, ou o ponto neutro, ou o ponto zero da nossa vida, onde não há aparente movimento de existir ou não existir. Esse centro, ele se manifesta em todas as coisas, fecha a trindade. A trindade psicológica e a trindade corporal. Pois que no nosso próprio corpo físico, nós estamos reproduzindo tudo isso que eu estou lhes dizendo acerca desta proposta, dessa proposição inicial da doutrina secreta, no nosso próprio corpo físico